Fala galera do canal Na Leitura, aqui é Léo Ferreira e hoje vamos para o nosso terceiro dia de formação com o livro Para Estar com Deus. O tema de hoje é o tema da meditação. Nós, além do livro, vamos usar também o nosso Catecismo da Igreja Católica, tá bom? O Catecismo da Igreja Católica, como já sabemos, tem uma parte, a parte final do Catecismo, terceira parte do Catecismo, vai falar apenas sobre a vida interior, sobre a oração, tá? Então, prepare-se, nós vamos pegar o catecismo e vamos já iniciar também com o tema da meditação no livro Para Estar com Deus. Bom, o Padre Francisco Fausto, ele vai falar logo no segundo parágrafo o seguinte: quando o catecismo da Igreja Católica fala da oração mental, que foi no capítulo anterior, no livro, também no vídeo anterior, diz citando Santa Teresa d'Ávila, que é um relacionamento íntimo de amizade em que conversamos a sós com Deus. E a chama também a comunhão de amor. Então, é um relacionamento íntimo e uma relação de amor, tá certo? Uma comunhão de amor entre nós e Deus. Ou seja, sobretudo, a meditação é um diálogo íntimo e espontâneo. Quando nós fazemos oração, meus irmãos, uma coisa é fato. Precisamos ter o movimento do nosso coração ao coração de Deus. Sabemos antes que Deus se moveu a nós. Deus que nos encontrou primeiro. Agora, humildemente, vamos até Deus. Na meditação e na vida de oração, não precisamos jamais nos preocuparmos com falas, bem planejadas, arrumadas. Mas o que a gente precisa fazer? Tanto na oração ou nesse contexto da meditação, nós precisamos mostrar para Deus aquilo que está em nosso coração. E uma das formas que Francisco Fal vai mostrar para nós, para vivermos bem esse caminho de oração, de meditação, é a leitura. Leitura de quê? Pode ser, por exemplo, leitura de um livro espiritual, como esse. A leitura, por exemplo, da própria Sagrada Escritura, que seria perfeito você pegar o trecho do Evangelho, fazer a leitura, e a partir dessa leitura você fazer uma seguinte pergunta: Senhor, o que queres? Humildemente, ao ler aquele texto, fazer com que aquele texto entre em sua vida, em seu coração, e aquele texto possa ser luz para você dar passos de aproximação até encontrar-se com Deus. Assim você possa também ouvir o que Deus quer. E ao ouvir o que Deus quer, você consiga corresponder àquilo que Ele espera da sua vida. A vontade de Deus, essa é a nossa meta. Qual é o nosso maior desejo? Qual é o seu maior desejo? Sem sombra de dúvida, é corresponder à vontade de Deus. Mais um trecho. A leitura é um espelho em cujo fundo, iluminado por Deus, a pessoa se contempla e se conhece a si mesma. Percebe assim mais claramente as falhas, os deveres, os rumos que deve seguir, as melhoras que deve se propor, os ideais de vida fraterna e de apostolado que deve incorporar. A partir da vida interior, a gente consegue, iluminado pela graça, a gente consegue dar bons passos. A gente consegue seguir no caminho de Deus. A gente consegue, de fato, entender o sonho de Deus para a nossa vida. Qual é o sonho de Deus para a tua vida, você sabe? Eu sei que você, como eu, nós temos muitos sonhos. Mas você já se perguntou qual de fato é o sonho de Deus para a tua vida? Pensa nisso. Medita hoje usando essa realidade. Senhor, o que queres de mim? O que queres, Senhor? O que queres que eu faça?
Talvez essa possa ser uma pergunta que possa gerar medo para você e para mim. Para todos nós. Senhor, o que queres que eu faça? A meditação vai proporcionar que possamos compreender a vontade de Deus. E também na oração vamos ter forças para corresponder a essa vontade, para estar fazendo sempre essa vontade. Falando em força para corresponder à vontade de Deus, aqui tem um livro, olha, que é a Fortaleza do padre, no caso, do falecido bispo Dom Rafael Cifuentes, A Fortaleza. Esse livro vai falar sobre essa virtude, a virtude da fortaleza. Aqui não é a força humana de um fisiculturista, de uma pessoa que faz exercício físico. Aqui é a força que nos move até o nosso objetivo. E no caso, como ideal de vida que todos nós temos, que vai nos mover até o céu. A fortaleza, como uma virtude, um dom de Deus para cada um de nós. E vamos seguir. Na metade do texto desse capítulo, o padre Francisco Fausto, então, ele vai mostrar que existem alguns livros que nós podemos buscar. Esses livros são, de fato, os livros impressos, tá certo? Que é o trecho da própria Bíblia, por exemplo, como estava falando anteriormente, livros espirituais, e também outros textos da liturgia, como o próprio catecismo vai nos orientar. Textos litúrgicos, tá bom? Além desses, o livro da natureza, ele vai citar da seguinte maneira: quando diante do mar, dos campos, dos vales, de um jardim florido, do céu estrelado, meditamos sobre a grandeza e a beleza de Deus, o Criador. É dessas maneiras que nós podemos meditar, mas não só assim, não só por meio de um livro escrito impresso, não só por meio da criação, mas também de uma outra maneira. Ele diz assim: o livro de nossa vida é outra forma de nos impulsionar à meditação. Como é que eu sou? O que é que acontece comigo? Por que me sinto vazio? Por que não consigo isso ou aquilo? Como cumpro os meus deveres? Que virtudes eu tenho e que outras me fazem faltar? E etc. São várias perguntas que nós precisamos fazer. A meditação vai nos ajudar, além de conhecer a Deus, a nos conhecer. Meditando nessa perspectiva da vida de oração, você vai, ao se aproximar de Deus, você vai se ver. Não com os seus olhos, não a partir dos seus olhos, do seu autoconhecimento, mas meditando numa vida de oração, você vai se ver a partir dos olhos de Deus. Você vai entender o que Deus espera de você. Você vai, de fato, saber que a tua vida será feliz a partir de você, quando você corresponder àquilo que Deus espera para ela. Isso é muito interessante, meus irmãos. Muito interessante. Mais um trecho. Como diz o catecismo, temos que passar dos pensamentos à realidade, à vida real e prática, a conclusões que nos ajudem a mudar e melhorar. Esse é, de fato, o principal ponto da meditação. A meditação não pode ficar só numa ideia. A meditação não pode ficar só num relacionamento de uma vida de oração entre você e Deus. Aí ela não alcança o sentido de fato. Quando nós dizemos que estamos orando, seja de uma oração mental, uma oração de meditação ou uma conversa, quando nós entramos no Santíssimo e simplesmente paramos e olhamos para Deus, aquela oração, ela tem que sair
da ideia para a prática, para a vida. Eu tenho que deixar com que a minha vida interior transborde e transforme a minha vida atual, a minha vida cotidiana, a minha vida prática. Se a minha vida prática, ela hoje está vazia, é porque me falta oração. Se você hoje não consegue enxergar a Deus no seu dia a dia, nas coisas que você faz, nas coisas que eu faço, se eu não consigo enxergar a Deus, é porque me falta oração. Ou até mesmo, se eu faço oração, é porque a minha oração termina exatamente quando começa a minha vida prática. E não é isso. A meditação, a vida interior, a oração, ela não é só um relacionamento com Deus. Ela não é só um relacionamento com Deus. No sentido de que eu oro, faço a minha vida, a minha oração e acaba. Não, eu tenho que trazer a minha realidade espiritual para o meu dia a dia. Aquilo que eu oro é aquilo que eu vivo. Aquilo que eu oro diante de Deus é aquilo que eu vou buscar transbordar, iluminar os meus passos nesse dia, a cada instante. O último trecho aqui, ele vai tirar do livro Caminho. E o autor diz assim: persevera na oração. Persevera ainda que o teu esforço seja estéril. A oração sempre é fecunda. Termino aqui essa meditação de hoje em cima desse belo livro, Para Estar com Deus. Sem sombra de dúvida, se você acompanhar essas formações, essa leitura desse livro, você vai conseguir entrar nesse mistério da vida interior de uma forma muito mais fecunda. Você vai perceber, tomar as suas decisões à luz do Evangelho, à luz da vontade de Deus. É isso, meus irmãos. Peço a você que possa deixar o seu like para que esse vídeo possa alcançar a outras pessoas. E esse livro, sem dúvida, Para Estar com Deus, é um livro importantíssimo que você e eu, ao conhecermos, irá transformar a nossa vida. Eu peço a você, então, que possa, além de divulgar, além de dar a curtida, possa rezar sempre para que esse canal possa dar o fruto que Deus assim quer que ele dê. Na leitura, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.